A paz do Senhor, meu amado irmão, meu querido aluno da Escola Bíblica Dominical, professor, pastor, sempre é muito bom nós fazermos a reflexão, o nosso preparo para a ministração da aula, e nesse caso, aula de número 11, o homem do pecado, 15 de março de 2020. O nosso textual está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, que diz: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Verdade prática, o homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto áureo que se encontra entre os versículos 1 a 17 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, também no capítulo 2. O assunto é: a vinda de Cristo será precedida da manifestação do anticristo. Então ele inicia dizendo: então será revelado o iníquo. Quem é esse indivíduo? É um indivíduo que se manifestará e será uma terrível distorção do que é o Cristo, né? Porque ele é distorção de caráter mesmo. E o anticristo fará as nações se voltarem umas contra as outras, né? Nesse sentido, irmão contra irmão. Os homens praticamente vão desaparecer da face da terra devido à mortandade que ocorrerá, porque haverá guerras, catástrofes, e pouquíssima porção da humanidade então conseguirá sobreviver nesse período terrível que o anticristo se manifestará. O importante é você saber o seguinte: nós da Assembleia de Deus temos a convicção bíblica, a fé bíblica, escatológica, de que nós não vamos participar disso. Nós já estaríamos arrebatados com o Senhor. Depois do arrebatamento da igreja é que vai acontecer essas coisas que é chamado de grande tribulação. Então a gente está falando os apontamentos escatológicos da Bíblia, mas nós não vamos ficar aqui. Então, graças a Deus, eu e você seremos arrebatados pelo Senhor, se estivermos vivos nesse período. Mas é importante nós entendermos qual é a natureza desse homem do pecado. Então, é um período então de grande tribulação. Não no começo. No começo haverá uma falsa paz e segurança, né? Nos 3 anos e meio, no primeiro período do governo do anticristo, haverá a falsa paz, mas depois virá a repentina destruição. É possível que no final desse período ocorrerá até os polos terrestres venham a alterar sua posição. Porque aqui nós estamos fazendo aquela mesma ideia do que ocorreu com o dilúvio, com o julgamento do dilúvio, que houve alteração dos polos terrestres. Isso causaria o desaparecimento de grandes porções de continentes atuais, com o surgimento de novas áreas, obviamente. Ora, isso será equivalente ao dilúvio, então, nos dias de Noé. São todas ideias, inferências, né? Isso é uma coisa que não aconteceu ainda, então não dá para dogmatizar. E aí que nós precisamos ter prudência, irmão, porque tem gente que fala como se fosse uma coisa, um dogma. Não, isso aqui são inferências de acordo com as colocações bíblicas, mas nós não sabemos exatamente o que irá ocorrer, porque nós estamos falando de escatologia, doutrinas que irão ocorrer ainda, né? O total da destruição disso, resultante disso, do que dão testemunho as palavras de Apocalipse 16, 19, e caíram a cidade das nações. Nós estamos falando possivelmente das grandes capitais mundiais. E isso pavimentará então o caminho para a inauguração da nova era áurea, né? Veja que interessante, se você ler Apocalipse capítulo 20, então ele fala que viu o anjo descer do céu e prender a antiga serpente que enganava. E a partir do momento que Satanás será preso, inicia então o milênio, 1000 anos de governo de Cristo. Então, antecedendo o milênio,
haverá então essa grande tribulação. As informações acerca do milênio estão na Bíblia, a gente pode ver isso no profeta Isaías, no profeta Jeremias, no profeta Daniel e no Apocalipse, né? São apontamentos. Capítulo 20, entendo ser a descrição mais clara sobre esse período. E aí fala então que o Senhor irá destruir, né? O nosso textuário fala que o Senhor irá destruir, desfazer com o assopro da sua boca, né? Isso é uma coisa gloriosa, né? O poder de Deus. Aqui a palavra assopro da boca ou aniquilará tem a ver com destruir, matar. Essa é a ideia do original grego. Anaireu é o verbo. Significa matar violentamente. Significa executar. Essa é a ideia. Com o sopro da boca de Deus, o homem do pecado será executado. E isso ocorrerá pelo esplendor da glória da vinda do Senhor. Aqui é a epifania, né? A manifestação do Senhor. Como sucederá tudo isso? Bom, nós temos várias passagens na Bíblia para poder sustentar uma doutrina, ela não pode estar isolada, não é? O que nós entendemos por esse versículo é que o anticristo será destruído e assim passará para as páginas da história imediatamente antes da inauguração do milênio. Este versículo deixa claro que isso sucederá somente devido à intervenção divina, porque é o sopro da boca do Senhor que destrói esse personagem. Algo importante aqui é que 2 Tessalonicenses 2,8 está falando da sua vinda, né? É isso que nós lemos no nosso texto áureo, está falando da vinda do Senhor. Olha lá. E aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Né? Então aqui fala de parousia, né? A vinda. Esse é o termo empregado, o advento de Cristo. E é muito importante que Paulo dá vários ensinamentos, tanto na primeira epístola aos Tessalonicenses, a partir do capítulo 4, ele fala que a trombeta tocará e os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos. E agora na segunda, ele vai falar esses assuntos a respeito da destruição do anticristo, do homem do pecado. Então, uma lição escatológica, né? Uma lição bastante interessante, mas escatológica. A leitura bíblica de classe é a 2 Tessalonicenses, capítulo 1 até o capítulo 2, dos versículos 1 até o 15. E os objetivos específicos: primeiro, apresentar o homem do pecado; segundo, revelar a missão do homem do pecado; e terceiro, apontar a destruição do homem do pecado. Ponto central, então: o homem do pecado é a encarnação máxima da maldade, da malignidade. Temos aqui então uma introdução e o primeiro tópico é o homem do pecado. Origem do homem do pecado. Bom, Caim e Lameque prefiguram o anticristo, mas não é só eles. Se você ler na Bíblia com atenção, você vai encontrar que várias pessoas prefiguraram o anticristo. Todos que se levantaram e perseguiram o povo de Deus. Não deixa de ser prefiguração do anticristo, porque eles se opuseram sistematicamente a Deus. Nesse sentido, além de Caim, de Lameque, nós vamos ter o próprio Ramã, na época de Esther, o faraó, né? São tudo figuras. O rei Antíoco Epifânio IV da Síria, que profanou o templo. Então são todos prefiguração do anticristo. Nesse caso, Caim e Lameque agiram como o homem do pecado, que há de aparecer tão logo a igreja seja arrebatada. Isso é importante. Você tem que saber que a igreja do Senhor Jesus será arrebatada antes da grande tribulação, porque Jesus é aquele que nos livra da ira futura. A grande tribulação, na verdade, ela é um instrumento de Deus para a conversão de Israel, porque a igreja estará arrebatada. Deus volta a tratar então com o seu povo de Israel, porque eles terão que converter, né? Desde os tempos bíblicos, muitos fizeram-se anticristos e dispuseram-se a perseguir a Israel e também a igreja do Senhor.
Então, nós temos Nero, Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, né? São líderes que perseguiram violentamente os cristãos. Esses ditadores da Coreia do Norte são uma espécie de prefiguração de anticristo, que odeiam a obra de Deus, são inimigos de Deus. 2. Títulos do homem do pecado. O título principal desse personagem é Anticristo. 1 João 2,18. Título principal, então, do homem do pecado, a encarnação da maldade, é o Anticristo, contra Cristo. O apóstolo João, sempre atento aos sinais dos tempos, soube como desmascarar os antecessores do homem do pecado. Em seus dias já eram poucos. Nos seus dias não eram poucos. No Apocalipse, o homem do pecado é descrito como a besta que sobe da terra. Mas você vê na Bíblia, João fala, muitos se fazem anticristos, né? Então a gente vê que são pré-figurações. Se retroagirmos ao profeta Daniel, constataremos que o anticristo é apresentado como o príncipe que há de vir. Daniel 9,26. Então, na época do período interbíblico, na época dos Macabeus, o rei da dinastia dos Seleucidas, da Síria, Antíoco Epifânio IV, Epifânio, ele profanou o templo de Deus, ele agiu como anticristo, antimessias. 3. A natureza do homem do pecado. O homem do pecado será de tal forma usado pelo diabo, pelo espírito maligno, que chegará a ser confundido com o próprio Satanás, né? Ele aparecerá como uma espécie de ungido do diabo, né? E na força maligna ele realizará sinais, prodígios, e esses sinais, prodígio, vão induzir a humanidade a adorá-lo como se ele fosse uma divindade. O que não tomarem parte do arrebatamento, quem não for arrebatado antes, será obrigado a prestar honras e adoração a esse anticristo. É a possessão maligna plena, né? Então, resumindo desse primeiro tópico, o principal título do homem do pecado é Anticristo. Ele aparecerá como sendo, então, a encarnação do diabo, né? Uma coisa horrorosa. Tópico 2, a missão desse homem do pecado. Primeiro, opor-se a Deus. Tudo que é coisa de Deus, ele vai ser contra. Esse espírito do anticristo já está no mundo, meu irmão. A gente vê muito político, muito partido político, muitas ideologias políticas que já estão com esse mesmo espírito, essa mesma ideologia de opor-se a Deus. Então esse espírito do homem do pecado já está. E olha que a Bíblia fala isso mesmo, hein? A Bíblia nos revela essa informação. Então Satanás não ignora esse fato, jamais logrará derrotar a Deus. Ele sabe que jamais ele vai derrotar a Deus, porque Deus te criou, sabe também destruir, né? Por essa razão ele volta-se contra o quê? Contra a criação de Deus, contra as obras de Deus. Ele sabe que jamais vai derrotar Deus, não tem a menor chance. Mas aí ele vai então tentar destruir eu, você, a terra, a criação do Senhor. Então ele tenta impedir prioritariamente o quê? A anunciação do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Jesus diz que veio para destruir as obras do diabo, salvação de almas, né? Então ele vai tentar impedir essa propagação da palavra de Deus de maneira feroz, vai se opor a Deus, aos santos anjos, à igreja, a Israel, aos redimidos de Cristo. Não é isso que a gente vê? O espírito anti-Israel no mundo é assustador, irmão. É assustador. Você fala, mas não é possível. Pois é, o espírito do homem maligno já está operando nas nações. Então nós temos que estar vigilante, orando e vigiando e orando. De nosso Deus temos a promessa. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Romanos 16, 20. Esse vai opor a Deus, primeiro. Segundo, vai opor-se a Israel, ao povo de Israel. Através de seus anticristos, o diabo vem reunindo todos os esforços para destruir
o povo de Israel, para destruir o Estado de Israel, e tanto física como espiritual aqui. O que dizer da destruição em massa de judeus, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial? 6 milhões de seres humanos foram mortos pelo simples fato de serem judeus. Quer dizer, uma coisa assim, crianças, adolescentes, jovens, anciãos foram assassinados de maneira sistemática, porque eram do povo de Deus, povo de Israel. Nesse período, então, mais de 6 milhões foram assassinadas. Na grande tribulação, o homem do pecado perseguirá implacavelmente os judeus para aniquilá-lo. Ele vai no primeiro momento fazer um pacto com Israel, mas depois ele vai quebrar e vai querer ser adorado como Deus. Mas quando Jesus Cristo retornar em glória, todo Israel será salvo. Romanos capítulo 11, você lê lá Romanos capítulo 11, versículo 26. Então, esse homem do pecado, a missão dele, primeiro, é opor-se a Deus. Segundo, é impor o povo judeu, opor-se contra Israel. E terceiro, opor-se contra o Senhor Jesus Cristo. No que concerne ao Filho, a missão do homem do pecado é dupla. Opor-se a Cristo, por isso o anticristo, e colocar-se no lugar de Cristo, querendo ser adorado como Cristo. No início, ele tentou matar fisicamente o Senhor Jesus, né? Depois procurou através da tentação e finalmente reuniu todos os seus recursos teológicos, entre aspas, para destruir a genuína cristologia, o estudo, vida e obra de Cristo, né? Então o homem do pecado nega toda a humanidade, nega que Jesus se fez homem, nega que o verbo se fez carne, mas também nega que o verbo seja Deus. Então o espírito do anticristo, ele nega a humanidade de Cristo e nega a divindade de Cristo. Às vezes só a divindade, às vezes só a humanidade, às vezes os dois. E tanto faz negar a humanidade e crer só na divindade, negar a divindade e crer só na humanidade, é tão errado um quanto o outro. E esse espírito maligno joga essas heresias no meio do povo de Deus. 4. Opor-se à igreja. Então ele opõe-se a Deus, opõe-se a Israel, opõe-se a Jesus e opõe-se à igreja. O homem do pecado opõe-se impiedosamente aos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Ele sabe como usar o sistema mundano contra a igreja do Senhor. Mas consolemo-nos, pois o que está em nós é maior, é mais poderoso do que o que está no mundo que jaz no maligno. Então nós não tememos, pois porque Jesus disse: temei quem pode matar o corpo e a alma, não tem mais quem pode matar o corpo apenas. Então, o resuminho do tópico 2, a missão do homem do pecado passa pela oposição de Deus, lembra? Deus, Israel, Jesus e a igreja. E item 3, a destruição do homem do pecado. É interessante isso, porque ocorrerá então a ascensão desse homem do pecado ao seu auge e à sua ruína, né? Primeiro, a ascensão do seu império. Então, logo a igreja seja arrebatada, logo após o arrebatamento da igreja, Deus permitirá então que Satanás, através de seus dois escolhidos, a besta e o falso profeta, reine absolutamente por 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 13, versículo 5. O primeiro será um agente político e o segundo um agente ou delegado religioso. 2. O auge de seu império. O homem do pecado, no auge do seu poder, dominará dominará, aqui estou falando tanto da economia como a religiosidade humana, mas dominará todos os aspectos: política, religião, economia. É o tripé que sustenta a estrutura das nações: política, economia e religião. O seu governo, a princípio, será aceito por quase todos, sem contestação. Apocalipse 13, 4. E 3, a ruína do seu império, porque não vai se sustentar isso. Passados 3 primeiros anos e meio do seu governo, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro. Sua ruína ocorrerá no auge da sua administração. 1 Tessalonicenses 5, 3. E depois de todas as pragas
se abaterem sobre o seu reino, sobre o seu império, será ele juntamente com o falso profeta lançado no lago de fogo. No lago de fogo será lançado então a besta e o falso profeta, o anticristo e o falso profeta. E a Bíblia diz que eles serão lançados vivos no lago de fogo. E a Bíblia diz mais para frente que depois do milênio, quando Satanás será preso, a Bíblia diz que Satanás será lançado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta, que já tinha sido lançado 1000 anos antes. Satanás vai ser lançado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta, só depois do milênio. Então, resuminho do tópico 3, o império do anticristo fará com que ele domine a economia, a política, a religião, mas será destruído pela ira do Cordeiro de Deus. Considerações finais. O homem do pecado será o ser humano mais iníquo, mau e blasfemo de todos os tempos que já houve humanidade. Em termos de maldade, quer essencial, quer formal, será ele superado apenas por Satanás. Só Satanás vai ganhar dele em termos de malignidade. Aparelhado pelo próprio diabo, há de se levantar contra a criação e contra o Criador, contra Deus, contra o povo de Israel, contra o Senhor Jesus, contra a igreja de Jesus. No entanto, ele não irá adiante, graças a Deus, pois o Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o destruirá com o assopro da sua boca, que é o nosso texto áudio, 2 Tessalonicenses 2,8. Ninguém pode resistir ao Cordeiro de Deus, porque ele é o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Graças a Deus por isso. É uma lição escatológica muito bonita e você tem a oportunidade também de participar da nossa aula de formação continuada para professores de escola bíblica dominical. Todo sábado, na Igreja Assembleia de Deus de Campinas, nosso pastor presidente é o pastor Paulo Freire da Costa. Ele carinhosamente nos cede uma sala abençoada na Esteadec. Nosso supervisor, pastor Nestor, convida a todos. Nós temos aula para adultos e para os jovens, professor para os jovens, professor para os adultos. Eu trabalho com os adultos e eu quero convidar você, que é professor de escola bíblica dominical, venha participar da nossa aula todo sábado, a partir das 16 horas, 16 a 17h30, você é convidado para participar. Ah, professor Alberto, mas eu não sou professor, mas você tem vontade de aprender? Você quer se aprofundar? Então você é o meu convidado. Então a gente faz essa reflexão, tira dúvidas, faz os apontamentos, compartilha materiais para você poder dar essa aula abençoada para a sua classe. E depois nós temos um cafezinho, um bolinho ali para a nossa socialização. Então eu convido você para participar da aula de formação continuada. Assembleia de Deus Campinas, Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Campinas, São Paulo. O curso é gratuito, é uma aula gratuita para que os professores possam chegar no domingo seguros, com domínio da lição, para ministrar para os seus alunos, porque a escola dominical é um canal de bênção, também de ganhar almas, tá? A escola dominical é isso, é a gente levar a palavra. E eu quero uma vez mais convidar você para participar da 6ª caravana para Israel. São 9 dias, só Israel, 18 a 26 de novembro, basicamente última quinzena, última semana do mês de novembro. Isso é uma caravana abençoada e você tem que fazer parte. Se esforça, liga lá para a Renova, apresenta a sua forma de pagamento. Você pode pagar até 22 vezes, mas de repente você tem um outro plano. Vai conversar lá com a Renova. Aqui estão todos os nossos telefones de contato. Olha só, 019 3241 2424 ou 019 99471 8930 ou 019 994 60 7704. Tem mais um telefone aqui ainda, 019 99470 7207. Entre em contato com a Renova, fala que você quer participar do grupo da viagem para Israel esse ano, agora no mês de novembro de 2020.
Você vai fazer um verdadeiro curso teológico. Você que gosta da Bíblia, invista em você, tá? Deus vai honrar a sua fé. Entre em contato lá na Renova Turismo, fala que você quer participar da sexta caravana do grupo do professor Alberto, somente Israel, tá bom? Valor total $3.290 americanos, mas você pode dividir aí. Então entre em contato, se você tem desejo, se você tem condições, entre em contato com a Renova Turismo e faça essa viagem comigo. Vai ser uma grande bênção, como tem sido todas as nossas viagens. Pode perguntar para as pessoas que já foram conosco para Israel, é bênção pura. E eu quero que você tenha essa experiência maravilhosa ali na terra de Israel, na Terra Santa. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.